Bashar revelou: o contato extraterrestre foi adiado e o motivo vai te abalar. Eles não cancelaram o contato, eles recalibraram o cronograma porque a humanidade falhou em um teste que quase ninguém percebeu que estava acontecendo. O gatilho não foi militar, não foi econômico e não foi tecnológico. Foi emocional. Uma única declaração, aparentemente política, funcionou como um scanner coletivo de frequência e o resultado expôs um dado brutal. Nossa espécie ainda entra em colapso diante de ideias que ameaçam seu roteiro psicológico básico. E se o atraso para 2028 não for uma punição, mas um firewall cósmico para impedir que uma civilização emocionalmente instável entre em curto diante da verdade? A pergunta não é quando eles virão. A pergunta é, por que sua reação ajudou a adiar tudo? O glitch no cronograma cósmico. Eles atrasaram o relógio cósmico, e o motivo não está no céu, está dentro da arquitetura emocional da própria humanidade. Durante anos, a janela de contato aberto foi tratada por muitos como uma contagem regressiva inevitável, quase como se o simples avanço do calendário fosse suficiente para produzir uma convergência entre civilizações. Mas essa leitura sempre foi primitiva. O contato nunca dependeu apenas de datas lineares. Ele depende de compatibilidade vibracional, estabilidade cognitiva e capacidade de integrar rupturas sem colapso de identidade. Quando Bashar falava sobre probabilidades, muita gente escutava promessas. Quando ele descrevia alinhamentos de linha do tempo, muita gente traduzia isso como garantia. Só que a mecânica real nunca operou nesse nível infantil de interpretação. O sistema sempre respondeu à frequência coletiva emitida em tempo real. O cronograma não era fixo, era condicional. E foi exatamente aí que a anomalia humana ficou visível. A revelação que abalou esse campo em 2026 não foi apenas a mudança de data, foi a exposição do método. O que parecia ser uma declaração isolada, polêmica e até desconfortável dentro do cenário político, funcionou como uma sonda de diagnóstico. Não era sobre votar, apoiar partidos ou repetir slogans ideológicos. Era um teste de carga psíquica. Um experimento de exossociologia aplicado no coração de uma espécie à beira de um salto quântico. A aliança interestelar, dentro dessa leitura, não precisava observar somente nossos avanços tecnológicos, porque tecnologia sem maturidade emocional produz civilizações perigosas. O ponto era medir o que acontece quando uma narrativa emocionalmente detonante toca o ego coletivo. O que emerge quando o ser humano se sente ameaçado em suas convicções mais sensíveis? Curiosidade madura ou histeria tribal? Investigação consciente ou pânico identitário? A resposta apareceu rápido demais, e talvez esse seja o dado mais preocupante de todos. Em vez de processar a informação como observadores conscientes, milhões reagiram como sistemas desregulados. O campo coletivo não demonstrou amplitude, demonstrou sobrecarga. Houve raiva instantânea, rejeição automática, idolatria cega, projeção psicológica e uma incapacidade impressionante de sustentar ambiguidade sem entrar em guerra interna ou externa. O teste não media a opinião política. Media a elasticidade de consciência. Media a habilidade de permanecer coerente diante de um input desconfortável. Porque uma civilização preparada para contato não é aquela que concorda em tudo, mas aquela que consegue atravessar o choque sem perder o centro gravitacional do próprio discernimento. E aqui está a falha que quase ninguém quis encarar, se ainda não conseguimos ouvir uma declaração inesperada sem explodir em polarização. Como sustentaríamos a notícia de que não estamos sozinhos, de que há inteligências não humanas monitorando nossas transições, e de que grande parte da nossa história foi construída sob filtros, bloqueios e atrasos intencionais? Bashar, o comunicador interdimensional que há décadas traduz a mecânica da realidade para a mente humana, sempre descreveu o contato como um reflexo do nosso estado interno, não como um evento separado da consciência terrestre. Essa é a biografia relâmpago que importa aqui. Ele não surge como profeta de consolação,
mas como um decodificador técnico do primeiro contato e da engenharia vibracional que sustenta a transição planetária. Dentro dessa lógica, o adiamento não é uma derrota. É um diagnóstico preciso. O sistema não responde ao que declaramos em voz alta. Ele responde ao padrão real que emitimos sob pressão. E sob pressão, a humanidade expôs ruído. Muito ruído. Ruído emocional, ruído ideológico, ruído identitário. O problema não foi a existência de divergência. O problema foi a ausência de soberania interna para atravessar divergências sem entrar em colapso comportamental. Isso nos leva ao núcleo mais inquietante desta análise. O adiamento para 2028 ou 2029 não deve ser lido como uma simples mudança de agenda externa. Ele aponta para um limite de infraestrutura psíquica. Em outras palavras, o choque ontológico do contato aberto ainda ultrapassa a capacidade média de regulação neural da espécie. Essa frase precisa ser recebida com seriedade. Choque ontológico não é apenas surpresa. É a implosão de mapas mentais fundamentais. É quando a pessoa percebe que o universo não opera segundo os consensos com os quais ela construiu identidade, moralidade, religião, ciência, política e noção de segurança. Se um simples gatilho simbólico já desencadeia desorientação massiva, o que aconteceria se naves fossem vistas de forma inequívoca, se protocolos de comunicação fossem confirmados, se a presença de alianças extraplanetárias deixasse o campo da hipótese e entrasse no da experiência pública verificável? Em qual linha do tempo sua consciência está ancorada agora? Na linha da curiosidade soberana ou na linha do pânico automatizado? A mudança de 2026 para 2028 não é apenas um atraso cronológico, é um espelho brutal. Ela revela que o evento maior não é a chegada de naves, mas a desmontagem do prisma da separação, que ainda governa a percepção humana. Esse prisma faz você reagir a tudo como ameaça ao ego, e não como oportunidade de expansão de interface com o real. Enquanto esse filtro continuar ativo, qualquer sinal mais intenso vindo de fora será traduzido como invasão, messianismo ou colapso civilizacional. É por isso que o teste foi tão decisivo. Ele tornou mensurável aquilo que antes muitos queriam romantizar. Não basta dizer que deseja contato. É preciso demonstrar que consegue sustentar complexidade sem se fragmentar. Não basta afirmar que está desperto. É preciso provar no calor do input contraditório que sua consciência não será sequestrada por impulsos primários. O universo não abre portas para sistemas que ainda confundem intensidade com ameaça absoluta. Essa é a parte que mais incomoda, porque desloca a responsabilidade do céu para o ser humano. É mais fácil imaginar que governos esconderam tudo, que elites adiaram tudo, que forças externas bloquearam tudo. E sim, existem camadas geopolíticas, estruturas de controle e jogos de narrativa. Mas nada disso invalida o fator principal. O campo coletivo também precisa estar minimamente apto a receber a atualização. A Aliança Interestelar, dentro da lógica apresentada por Bashar, não age como um império que invade, mas como uma inteligência que observa prontidão sistêmica. Se a aproximação aberta amplificasse paranoia, fanatismo, violência e colapso psíquico em escala global, então o contato deixaria de ser catalisador evolutivo e passaria a ser detonador civilizacional. O adiamento nesse sentido é uma contenção ética. Um delay aplicado para evitar dano estrutural. Uma pausa técnica antes da renderização completa. Mas aqui surge uma oportunidade rara. Se o teste revelou o problema, ele também revelou o caminho. Porque agora sabemos que a variável decisiva não está apenas em fenômenos externos. Ela está na qualidade do sinal que cada indivíduo emite quando sua realidade preferida é ameaçada. Você entra em ruído ou mantém coerência? Você terceiriza sua percepção ou observa com precisão? Você precisa que a verdade venha embalada em conforto ou suporta a fricção necessária para expandir seu campo? Essa não é uma discussão sobre crença cega em extraterrestres. É uma auditoria da sua estrutura interna. E talvez essa seja a parte mais urgente de todas,
2028 não será alcançado por expectativa passiva, mas por engenharia consciente de frequência. O contato aberto não está sendo atrasado por falta de naves. Ele está sendo atrasado pela dificuldade humana de estabilizar presença diante do inesperado. O teste político da aliança. Agora precisamos entrar na parte mais sensível, porque é aqui que a maioria das pessoas abandona a investigação e volta para o piloto automático. Quando Bashar fez a declaração que incendiou reações extremas, muita gente presumiu que ele havia simplesmente atravessado uma fronteira inadequada entre espiritualidade e política. Só que essa leitura pode ser superficial demais para o que realmente estava em jogo. Se você entende a realidade como um sistema multidimensional de feedback, então precisa considerar que certos inputs não são emitidos para convencer, mas para revelar. O foco nunca foi a superfície da mensagem. O foco foi o padrão de resposta coletiva gerado por ela. Em engenharia de sistemas, você não descobre a robustez de uma estrutura observando seu funcionamento em repouso. Você descobre sua verdade quando aplica tensão. O teste político operou exatamente assim, como uma tensão calculada lançada sobre o campo humano para medir estabilidade, esterese emocional e capacidade de processar dissonância sem implodir a própria percepção. O que foi medido não foi alinhamento ideológico, foi coerência interna sob gatilho narrativo. Isso muda tudo. Porque a maior parte da humanidade ainda interpreta fatos desconfortáveis através do prisma da separação. O velho software que reduz qualquer estímulo a amigo ou inimigo, certo ou errado, salvador ou ameaça. Esse software é útil para a sobrevivência tribal, mas é desastroso para primeiro contato. Uma espécie pronta para interagir com inteligências extraplanetárias precisa suportar camadas, paradoxos, contextos ampliados e verdades que não cabem em slogans. Precisa conseguir suspender reação imediata para observar função, origem, consequência e nível de leitura. Quando isso não acontece, a consciência não investiga, ela se protege. E ao se proteger de forma automática, ela se fecha justamente para aquilo que poderia expandi-la. O teste revelou esse fechamento com precisão brutal. Ele mostrou que muitos ainda exigem que a verdade confirme seu mapa emocional antes de aceitá-la como legítima. O ambiente digital serviu como amplificador perfeito dessa auditoria. Em poucas horas, o campo coletivo exibiu tudo o que a aliança precisava observar. Não apenas discordância, mas desregulação. Pessoas que por anos se declaravam abertas, conscientes e preparadas para o novo paradigma, reagiram com agressividade, idolatria, negação, cancelamento ou submissão emocional instantânea. Isso é crucial, porque o problema não estava em concordar ou discordar com Bashar. O problema estava na perda de centro. A resposta coletiva mostrou o quanto a maioria ainda terceiriza a própria soberania perceptiva. Se o mensageiro diz algo que conforta, ele vira autoridade absoluta. Se diz algo que fricciona o ego, vira traidor, manipulado ou ameaça. Essa oscilação extrema revela uma consciência ainda dependente de validação externa. E uma civilização dependente de validação externa não está pronta para contato com inteligências capazes de desmontar séculos de narrativas identitárias em um único gesto. Esse é o ponto em que espiritualidade e exosociologia se encontram. O contato não pode ser compreendido como um espetáculo místico isolado, porque ele implica reorganização de estruturas sociais, epistemológicas e emocionais. A simples confirmação pública de presença extraterrestre reconfiguraria religiões, governos, mercados, ciências humanas, educação, defesa, direito internacional e a própria definição do que é humano. Portanto, a pergunta real nunca foi se existe vida fora da Terra. A pergunta é se existe maturidade suficiente aqui dentro para metabolizar essa mudança sem colapsar instituições, vínculos e sistemas simbólicos. O teste político foi valioso justamente por tocar em uma camada onde identidade e emoção se fundem de forma explosiva. Ali, a máscara espiritual cai.
Ali, o discurso elevado cede lugar ao padrão bruto. E quando o padrão bruto aparece, a leitura fica limpa. A espécie ainda reage mais por reflexo do que por consciência. É por isso que tanta gente sentiu desconforto quase físico com o episódio. Porque o teste não expôs apenas a coletividade, expôs o indivíduo. Cada reação se tornou um espelho. Cada impulso de atacar, idolatrar, fugir ou simplificar revelou o grau real de integração interna de quem observava. E essa talvez seja a engenharia mais sofisticada do processo. Transformar um evento externo em um scanner íntimo. Você não estava apenas assistindo a uma controvérsia. Você estava sendo lido por ela. Sua resposta era dado. Sua velocidade de julgamento era dado. Sua necessidade de pertencer a um bloco era dado. Sua incapacidade de sustentar tensão sem escolher um lado imediatamente era dado. E quando milhões emitem esse dado ao mesmo tempo, a leitura planetária se torna inequívoca. A espécie ainda confunde desconforto com perigo, fricção com violência simbólica, ruptura com ameaça existencial. Isso não é sinal de prontidão para contato, é sinal de que o sistema nervoso coletivo ainda opera sob lógica de defesa crônica. Dentro da lógica de Bashar, frequência não é metáfora poética, é assinatura operacional. Ela define o tipo de experiência com a qual você consegue entrar em ressonância. Se a humanidade deseja contato aberto, mas emite medo, rigidez e polarização, então o output contradiz o desejo declarado. O sistema não responde ao discurso, responde ao sinal dominante. Isso explica por que tanta gente fica frustrada com cronogramas espirituais. Elas escutam a possibilidade, se apegam ao resultado, mas ignoram o requisito de compatibilidade. Querem o evento sem a recalibração que o evento exige. Querem a confirmação cósmica sem enfrentar os filtros internos que a tornam insuportável. O teste político funcionou como um conversor de abstração em evidência. Ele mostrou, em linguagem humana, o que a frequência coletiva realmente está sustentando. E o que ela sustentou foi instabilidade. Não uma instabilidade ocasional, mas uma instabilidade rápida, contagiosa e amplificada por mecanismos de identificação emocional em massa. Aqui entra a dimensão mais importante do adiamento. O deslocamento para 2028 ou 2029 não é um castigo imposto por uma autoridade superior. É um reposicionamento probabilístico. Em termos simples, a linha do tempo em que o contato aberto acontece com menor dano sistêmico exige um pouco mais de maturação do campo humano. E isso tem implicações sérias. Significa que o futuro não está fechado. Significa também que as janelas de manifestação dependem de massa crítica emocional, não apenas de agendas externas. Quando o coletivo falha em um teste de absorção, a linha do tempo mais intensa pode se afastar temporariamente. Não porque desapareceu, mas porque deixou de ser a rota mais coerente naquele momento. Isso é engenharia de realidade, não punição metafísica. O universo ajusta portas conforme a estabilidade do sistema que vai atravessá-las. Se o sistema treme demais, a porta atrasa. Não por crueldade, mas por precisão. E então surge a pergunta que realmente importa: por que algo aparentemente político foi usado como instrumento de medição cósmica? Porque política, hoje, é uma das interfaces mais carregadas de identidade, medo, pertencimento e projeção na psique coletiva. Ela ativa memórias de sobrevivência, narrativas de poder, feridas históricas e mecanismos primários de defesa. É um detonador quase perfeito para revelar o estado bruto da consciência. Se você quer saber se uma pessoa está pronta para contato com uma inteligência não humana, observe o que acontece quando a realidade dela é pressionada num território onde ela se sente moralmente investida. Ela consegue respirar, observar e discernir? Ou perde a arquitetura interna em segundos? A política, nesse caso, não foi o tema central. Foi a ferramenta de diagnóstico mais eficaz disponível no campo terrestre para medir robustez emocional em larga escala. Essa constatação também desmonta uma ilusão confortável muito comum no meio espiritual. A ideia de que estar desperto significa estar acima de todos os gatilhos.
não significa. O despertar real não elimina a fricção. Ele aumenta a responsabilidade sobre como você processa a fricção. O indivíduo desperto não é quem nunca é ativado. É quem percebe a ativação sem entregar o comando para ela. É quem consegue notar o aumento de carga sem fundir identidade com impulso. É quem sabe sustentar a tensão sem precipitar interpretação final em segundos. O teste político separou exatamente esses dois grupos. De um lado, os que ainda precisam transformar desconforto em inimigo, para se sentirem seguros. Do outro, os que já começam a operar como observadores de alta coerência, capazes de atravessar ruído sem se tornar ruído. Em qual grupo sua consciência escolheu se posicionar quando a pressão aumentou? Se existe uma boa notícia em tudo isso, ela é simples e radical. O teste não encerrou o processo, ele abriu uma chance de correção. Ao revelar a instabilidade, ele também revelou o protocolo de ajuste. A humanidade ainda pode se recalibrar. O indivíduo ainda pode estabilizar seu sinal. O coletivo ainda pode reduzir ruído suficiente para reaproximar a janela de contato de forma segura e inteligente. Mas isso exige abandonar a fantasia de que evolução é conforto permanente. Evolução é capacidade de processar inputs maiores sem regressão automática. É sustentar complexidade sem se dissolver em tribalismo. É sair da reação e entrar em leitura. O teste político da aliança não foi um acidente narrativo. Foi uma auditoria de prontidão. E o resultado, por mais desconfortável que seja, entregou a matéria-prima exata para a próxima fase da engenharia humana. O colapso da estrutura neural. Se o teste político revelou instabilidade emocional, a próxima camada da análise é ainda mais profunda, porque ela toca a infraestrutura biológica e cognitiva que sustenta essa instabilidade. Não estamos falando apenas de opinião, crença ou preferência. Estamos falando de capacidade neural de processar complexidade sem entrar em sobrecarga. O ser humano moderno vive mergulhado em estímulos fragmentados, recompensas rápidas, narrativas concorrentes e ciclos constantes de ameaça simbólica. Isso altera a percepção, encurta a tolerância à ambiguidade e enfraquece o músculo interno necessário para sustentar paradoxos. O contato extraterrestre, se ocorrer em escala aberta, não chegará como uma curiosidade de documentário. Ele chegará como uma expansão brutal de contexto. E contexto expandido exige circuitos internos capazes de absorver mais realidade, sem converter o excesso em pânico. A questão central, então, não é apenas se acreditamos em vida fora da Terra. A questão é se o nosso sistema nervoso consegue hospedar a presença dessa verdade sem quebrar o campo da identidade. A humanidade atual foi treinada para reagir, não para integrar. Esse detalhe muda tudo. Reagir é rápido, integra pouco e preserva o ego. Integrar é lento, exige espaço interno e frequentemente dissolve certezas às quais a personalidade se apega para manter sensação de controle. Quando uma declaração de Bashar tocou um nervo coletivo, o que vimos foi justamente o predomínio do circuito reativo. Isso não aconteceu por acaso. Foi o reflexo de uma civilização cuja atenção foi colonizada por excesso de estímulo e cuja identidade foi estruturada em torno de narrativas de separação. O resultado é um sistema psíquico que busca certeza imediata para interromper desconforto. Só que primeiro contato não entrega certeza imediata. Ele aumenta o campo de perguntas. Ele desmonta hierarquias antigas. Ele reposiciona a Terra dentro de uma malha maior de inteligências, interesses e níveis de desenvolvimento. Sem musculatura neural para sustentar esse aumento de complexidade, a reação mais provável não é iluminação, é curto-circuito. É aqui que o termo choque ontológico precisa ser entendido com mais rigor. Muitas pessoas o usam como se significasse apenas surpresa existencial. Mas na prática, ele envolve reconfiguração forçada da base perceptiva. É o momento em que a mente percebe que suas premissas fundamentais não conseguem mais explicar o real. Para alguns, isso gera expansão. Para muitos, gera defesa. E defesa, nesse nível,
pode aparecer como negação, agressão, fanatismo, dissociação ou submissão desesperada a qualquer autoridade que prometa estabilidade. A aliança interestelar não precisa temer nossas armas convencionais. O verdadeiro risco está no modo como populações desreguladas podem reagir quando a estrutura da realidade consensual entra em colapso. Civilizações não desabam apenas por guerra externa. Elas desabam quando a matriz interna de sentido falha ao mesmo tempo em milhões de mentes. É por isso que a estrutura neural virou variável decisiva no cronograma do contato. Imagine isso como um problema de largura de banda. Se você tenta baixar um volume de dados muito acima da capacidade atual do sistema, a consequência não é sabedoria instantânea, é travamento. A mesma lógica vale para a consciência. Informação cósmica sem capacidade de processamento se converte em ruído, ansiedade e distorção. O teste recente mostrou exatamente que a largura de banda média da espécie ainda está abaixo do ideal para uma atualização tão grande. Isso não significa que ninguém esteja pronto. Significa que a massa crítica ainda é insuficiente para sustentar o evento em escala coletiva com segurança. E como o contato aberto não afetaria apenas os preparados, mas também bilhões que nunca refletiram seriamente sobre essas possibilidades, o cálculo precisa ser planetário. Não se trata apenas de proteger indivíduos sensíveis. Trata-se de evitar que o choque reverbere em cadeias econômicas, políticas, religiosas e militares já tensionadas. Um sistema global sobrecarregado por verdade demais, rápido demais, pode produzir comportamentos imprevisíveis. Curiosamente, o obstáculo não é falta de inteligência, mas excesso de condicionamento. O ser humano é extremamente capaz de adaptação quando não está aprisionado por filtros rígidos de identidade. O problema é que passamos décadas, séculos talvez, treinando percepção para defender mapas em vez de atualizar mapas. Aprendemos a confundir familiaridade com verdade e estranheza com ameaça. Esse automatismo reduz a plasticidade cognitiva. E sem plasticidade cognitiva, qualquer expansão abrupta de realidade se torna perigosa para a estabilidade interna. Bashar vem insistindo há muito tempo que a frequência do entusiasmo autêntico, da curiosidade e da integridade interna abre portas de sincronicidade. O que muita gente não percebe é que esse ensinamento também é neurofuncional. Curiosidade amplia processamento. Medo contrai processamento. Entusiasmo coerente organiza energia. Pânico fragmenta energia. Em termos técnicos, a preparação para contato passa pela reeducação do modo como o cérebro e o sistema nervoso lidam com o desconhecido. E isso explica por que práticas aparentemente simples ganham peso estratégico neste contexto. Presença, autorregulação, observação sem julgamento imediato, respiração consciente, redução de ruído informacional, alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Tudo isso deixa de ser conselho genérico de bem-estar e passa a funcionar como treinamento de robustez perceptiva. O objetivo não é virar alguém calmo por aparência. O objetivo é aumentar tolerância ao real. A pessoa que regula seu campo consegue atravessar um input desconcertante sem precisar mutilá-lo para continuar funcionando. Ela não exige que a verdade venha em embalagem confortável. Ela expande a própria estrutura para receber mais verdade. Esse é o tipo de indivíduo que se torna compatível com linhas de tempo de contato mais avançadas. Porque o contato, no fundo, não é apenas um encontro entre espécies. É um encontro entre níveis de complexidade. E quem não suporta a complexidade tenta reduzir tudo a caricatura ou ameaça. Ao olhar para 2028 ou 2029, portanto, não devemos pensar apenas em calendário. Devemos pensar em janela de neuroadaptação coletiva. Esses anos extras funcionam como um corredor de transição para que mais pessoas saiam de respostas automáticas e entrem em estados de consciência com maior estabilidade. Isso talvez soe abstrato, mas seus efeitos são concretos. Menos impulsividade significa menos risco de pânico social.
Mais discernimento significa menor chance de manipulação institucional do fenômeno. Mais coerência emocional significa mais capacidade de diferenciar presença benevolente, projeção psicológica e engenharia narrativa terrestre. Em outras palavras, o tempo adicional não serve apenas para que eles se aproximem. Serve para que nós não destruamos a própria oportunidade ao recebê-la de forma infantil ou militarizada. Essa questão institucional é central. Governos, religiões e centros científicos não são entidades abstratas, são extensões da psique humana organizada em sistemas. Se os indivíduos que compõem essas estruturas ainda operam sob medo, rigidez e necessidade de controle, então as instituições também responderão assim. Atrasar o contato aberto significa, em parte, permitir que mais fissuras se abram dentro dos modelos antigos antes do grande confronto com o desconhecido. Significa dar tempo para que novas linguagens surjam, para que mais pesquisadores validem fenômenos marginais, para que o imaginário coletivo se acostume com possibilidades antes consideradas impossíveis. Uma revelação cósmica sem preparação simbólica suficiente ativa mecanismos de contenção agressiva. Uma revelação precedida por anos de microajustes narrativos encontra menos resistência. O delay, portanto, também é pedagógico. Ele educa a percepção gradualmente para que o salto não seja percebido como abismo absoluto. Mas nada disso terá utilidade se você continuar lendo essa história como se ela fosse apenas sobre a humanidade em geral. O ponto mais importante continua sendo individual. Sua estrutura neural participa do campo coletivo. Seu modo de reagir alimenta ou reduz o ruído da espécie. Toda vez que você escolhe observação em vez de impulsividade, amplia a estabilidade da malha humana. Toda vez que se deixa sequestrar por indignação automática, alimenta o padrão que adiou o cronograma. Isso não é culpa mística. É responsabilidade vibracional. O contato aberto será sempre um fenômeno coletivo composto por milhões de decisões íntimas. E a pergunta persiste com força crescente. Quando a realidade desafia seu mapa, você expande o mapa ou ataca a realidade? Sua mente foi treinada para defender certezas ou para hospedar níveis mais altos de verdade? A boa notícia é que a neuroplasticidade está do nosso lado. O sistema humano pode aprender. Pode se reorganizar. Pode aumentar tolerância ao desconhecido e reduzir dependência de respostas primitivas. É exatamente por isso que o adiamento não representa fracasso definitivo, mas janela corretiva. O teste mostrou a falha, agora o próximo ciclo exige recalibração consciente. Se o contato foi deslocado para 2028, então 2026 e 2027 se tornam anos de treinamento invisível. Anos em que o verdadeiro campo de batalha não estará apenas nas manchetes, mas nas sinapses. Não apenas nas narrativas externas, mas no modo como você processa ambiguidade, ruptura e expansão. A questão não é se a humanidade tem cérebro para entender extraterrestres. A questão é se tem humildade para reconfigurar o cérebro antes que a verdade chegue com potência total. Recalibrando sua linha do tempo. Se o adiamento do contato expôs a falha coletiva, então a próxima pergunta não pode ser passiva. Ela precisa ser operacional. O que exatamente um indivíduo pode fazer para deixar de alimentar a linha do tempo do atraso e começar a sustentar a linha do tempo da convergência? Essa é a transição decisiva entre curiosidade e engenharia da consciência. Porque saber que houve um teste não basta. Entender que a humanidade reagiu mal também não basta. A variável que reposiciona o futuro é o tipo de frequência que você emite depois de receber esse diagnóstico. Você transforma a revelação em medo, superioridade espiritual ou fatalismo. Ou usa a informação como ferramenta de recalibração. É aqui que a teoria se torna interface prática. O contato não depende só de eventos macro. Ele depende da qualidade do campo humano no nível micro, onde cada pensamento repetido, cada emoção sustentada e cada ação coerente entram na malha de probabilidade. O primeiro ajuste é reduzir ruído interno.
Ruído não é apenas ansiedade visível. Ruído é qualquer estado em que sua mente perde resolução e passa a reagir por automatismo. Pode parecer indignação moral, urgência compulsiva, necessidade de convencer os outros, obsessão por confirmação externa ou consumo descontrolado de narrativas contraditórias. Tudo isso fragmenta o sinal. E um sinal fragmentado não colapsa linhas de tempo elevadas, ele apenas reproduz atraso. Bashar sempre aponta que a realidade é um espelho com delay mínimo, um sistema que responde à assinatura dominante da sua energia. Se a sua assinatura dominante é medo fantasiado de busca, a resposta virá em forma de confusão. Se a sua assinatura dominante é presença curiosa e integridade, a resposta virá em forma de sincronicidade e alinhamento. A grande pergunta, então, não é o que você diz querer. É o que seu campo demonstra sustentar com consistência. Por isso, uma etapa fundamental da recalibração é criar espaço entre estímulo e resposta. Parece simples, mas é revolucionário. Uma espécie manipulável é aquela que responde antes de perceber. Uma consciência soberana é aquela que percebe antes de responder. No contexto do teste político, milhões falharam exatamente nessa passagem. Elas não observaram a própria ativação, tornaram-se a própria ativação. Quando isso acontece, a identidade é sequestrada por loops emocionais antigos e a pessoa passa a servir à programação do medo sem perceber. Recalibrar a linha do tempo começa quando você interrompe esse sequestro. Quando uma informação intensa chega, você não a transforma imediatamente em arma, dogma ou fuga. Você a segura por alguns segundos a mais dentro do campo do discernimento. Esse pequeno intervalo é um portal. É ali que o humano condicionado começa a ceder espaço para o humano compatível com realidades maiores. O segundo ajuste é alinhar cognição e emoção. Muita gente imagina que evolução significa pensar certo. Não significa. Pensamento sem coerência emocional gera discurso bonito e frequência caótica. Da mesma forma, emoção intensa sem clareza cognitiva gera sensibilidade sem direção. O contato aberto exige as duas coisas operando em sincronia. Você precisa compreender conceitos amplos e, ao mesmo tempo, regular o impacto deles no corpo. Precisa sentir sem afundar, pensar sem endurecer. Quando mente e emoção entram em coerência, o campo humano se estabiliza. A percepção ganha profundidade. O medo deixa de dominar a interpretação. E o indivíduo começa a funcionar como um transmissor limpo dentro da malha coletiva. Talvez essa seja uma das razões pelas quais o entusiasmo autêntico é tão enfatizado por Bashar. Porque ele não é euforia cega. Ele é o estado em que energia e direção se alinham sem ruído excessivo. O terceiro ajuste é abandonar a dependência de drama como forma de sentir realidade. Esse ponto é mais profundo do que parece. Muitos seres humanos só conseguem sentir que algo é importante quando a experiência vem carregada de choque, conflito, ameaça ou urgência emocional desregulada. Esse vício em intensidade distorce a percepção espiritual e política ao mesmo tempo. A pessoa começa a confundir verdade com adrenalina. E quando isso acontece, qualquer narrativa que gere forte carga emocional toma o lugar do discernimento. A linha do tempo do atraso se alimenta exatamente dessa dinâmica. Indivíduos hiperestimulados, reativos e viciados em extremos. Já a linha do tempo da convergência exige outro tipo de força. A capacidade de permanecer vivo, curioso e atento, sem se intoxicar de caos. Você consegue perceber a grandeza do momento sem dramatizar tudo? Consegue sustentar urgência com lucidez em vez de urgência com descontrole? Esse é o teste real. Não o que Bashar verbalizou, mas o que a sua consciência faz com isso agora. Porque há dois caminhos disponíveis a partir desta informação. No primeiro, você transforma o adiamento em mais um conteúdo para consumir, comentar e esquecer. No segundo, você entende que está diante de uma convocação de maturidade. A janela mudou porque o campo coletivo ainda oscila. Logo, qualquer indivíduo que deseje participar da linha do tempo do contato
precisa se tornar uma âncora de estabilidade. Isso não depende de posição social, fama, número de seguidores ou conhecimento enciclopédico. Depende da qualidade do sinal. Uma única pessoa profundamente coerente influencia mais a malha do que dezenas presas em reatividade. Em um universo holográfico, densidade de presença tem peso. A questão é, sua presença hoje comprime ruído ou expande coerência? Quando muitas pessoas começam a operar assim, algo importante acontece. A linha do tempo coletiva deixa de ser arrastada apenas por massas inconscientes e passa a receber correção de rota de núcleos coerentes. Isso é o oposto da passividade espiritual. Não é esperar que a humanidade melhore um dia. É participar ativamente da melhora do campo por meio da própria assinatura vibracional. Cada vez que você escolhe honestidade interna em vez de performance, amplia a integridade da rede. Cada vez que escolhe curiosidade em vez de julgamento instantâneo, amplia a inteligência da rede. Cada vez que escolhe autorregulação em vez de descarga impulsiva, amplia a estabilidade da rede. Em termos de engenharia de realidade, isso significa alterar probabilidades a partir de nodos conscientes. O futuro não é decidido apenas por grandes eventos. Ele também é moldado por pontos de coerência que silenciosamente reorientam o holograma. Na prática, isso exige disciplina de observação. Exige perceber quais conteúdos drenam seu centro, quais pessoas amplificam o ruído, quais hábitos mantêm seu sistema nervoso em estado de alerta contínuo e quais escolhas aumentam sua clareza. Também exige honestidade para reconhecer onde você ainda reage com infantilidade sofisticada, aquela que usa linguagem elevada para mascarar defesa emocional. Esse tipo de autoauditoria é raro porque ele desmonta a persona espiritual idealizada. Mas sem ele, não existe recalibração real. Existe apenas branding da consciência. O universo, porém, não responde a branding. Responde à consistência. Você pode falar sobre quinta dimensão o dia inteiro, mas se seu corpo treme diante de qualquer ruptura simbólica, o seu output real ainda está ancorado em medo. Recalibrar a linha do tempo significa fechar essa distância entre discurso e emissão. Talvez por isso o adiamento seja uma notícia dura e ao mesmo tempo misericordiosa. Dura, porque desmonta fantasias de que o evento viria independentemente do nosso estado interno. Misericordiosa, porque nos entrega tempo para corrigir o curso antes do impacto maior. Se o contato tivesse ocorrido no pico da reatividade recente, talvez muita coisa que ainda pode amadurecer fosse empurrada para o caos. Agora existe um corredor, e corredores servem para a travessia consciente. O intervalo entre 2026 e 2028 pode se tornar um pântano de frustração ou uma câmara de refinamento. Isso depende da leitura que você escolhe sustentar. Você vai usar o delay como prova de impotência ou como janela para aumentar sua compatibilidade com a próxima etapa da realidade humana. No fim, recalibrar sua linha do tempo não é tentar forçar o universo a fazer o que você quer. É tornar-se compatível com o nível de realidade que você afirma desejar. É deixar de pedir sinais enquanto sabota a própria capacidade de recebê-los. É abandonar o papel de espectador apavorado e assumir a função de coautor consciente da transição. O teste já aconteceu. O diagnóstico já foi emitido. O delay já foi aplicado. Agora a pergunta não está mais com a aliança interestelar, está com você. Qual frequência você está autorizando a comandar sua interface com o futuro? A do medo refinado, que sempre encontra motivo para atrasar, ou a da coerência viva, que começa agora a estabilizar a chegada do que parecia distante? 2028. Começa dentro de você. Agora chegamos ao ponto em que toda a narrativa precisa ser invertida. Durante muito tempo, as pessoas perguntaram quando o contato vai acontecer, como se o evento dependesse exclusivamente de calendários secretos, decisões externas ou permissões institucionais. Mas depois de tudo o que este teste revelou, essa pergunta se mostra incompleta. O contato não é apenas uma chegada. Ele é uma compatibilização.
não é só algo que vem de fora. É algo que se torna possível quando o campo humano deixa de repelir a própria ampliação. Por isso, dizer que o cronograma foi deslocado para 2028 ou 2029 é apenas metade da verdade. A outra metade é mais íntima e mais exigente. 2028 começa dentro da sua estrutura perceptiva antes de aparecer como evento histórico visível. Se a sua consciência ainda opera sob ruído, separação e defesa automática, você pode até ver sinais no céu e ainda assim não estar realmente em contato. Mas se a sua frequência já sustenta coerência, curiosidade e soberania, então o processo já começou por dentro. Essa é a grande ruptura que o adiamento nos obriga a encarar. O obstáculo principal nunca foi a ausência de extraterrestres. O obstáculo foi a incompatibilidade entre a magnitude da revelação e o estado interno médio da espécie. E isso devolve a responsabilidade para um lugar do qual muitos tentam fugir, a própria emissão. A sua frequência não é um detalhe subjetivo isolado. Ela participa do campo compartilhado que define que tipo de realidade pode se estabilizar. Cada pessoa que reduz ruído e aumenta a coerência se torna um ponto de ancoragem para a linha do tempo do contato saudável. Cada pessoa que continua reagindo por medo, rigidez ou idolatria contribui para a manutenção do delay. Talvez essa seja a mensagem mais radical de todas. A revolução cósmica não depende primeiro de naves. Ela depende da superação do seu medo diante de dados que desafiam sua identidade. O portal não abre onde existe apenas desejo. Ele abre onde existe compatibilidade. Por isso, 2028 não deve ser tratado como uma nova data para esperar de braços cruzados. Ele deve ser tratado como um campo de treinamento acelerado. Os próximos ciclos, dentro dessa leitura, funcionam como uma incubadora de consciência. Tudo o que tocar sua emoção, sua visão de mundo, sua necessidade de certeza e seu senso de identidade pode ser lido como parte da preparação. Cada crise informacional se torna teste de estabilidade. Cada polarização se torna oportunidade de soberania. Cada desconforto se torna chance de perceber se você ainda precisa transformar o inesperado em inimigo para conseguir funcionar. A linha do tempo da convergência não será ocupada por quem apenas consome conteúdo sobre o tema. Ela será habitada por quem fez a travessia interna necessária para receber o novo sem exigir que o novo se curve aos velhos filtros. E talvez seja justamente por isso que tanta gente sente uma mistura estranha de frustração e alívio ao ouvir sobre o adiamento. Frustração porque uma parte do ego queria o grande evento como validação externa imediata. Alívio, porque outra parte mais profunda reconhece que algo ainda precisava amadurecer. E esse reconhecimento não é fraqueza, é lucidez. Uma civilização preparada não é a que força o portal por ansiedade. É a que constrói a estrutura certa para atravessá-lo sem se destruir no processo. Quando você entende isso, o delay deixa de parecer uma perda e passa a parecer um ajuste de precisão. Não um abandono cósmico, mas uma contenção inteligente. Não um cancelamento do futuro, mas uma correção de rota para que o futuro não chegue como trauma irreversível. Em outras palavras, a pausa não significa ausência de movimento. Significa refinamento antes do salto. Então o que fazer agora? Não teoricamente, mas de forma real. Sustentar o sinal coerente sem ruído estático. Essa frase, dentro do contexto de Bashar, deixa de ser inspiração abstrata e se torna protocolo. Significa observar sua reação antes de alimentar a reação. Significa não transformar desconforto em identidade. Significa escolher alinhamento em vez de espetáculo emocional. Significa sair da dependência de respostas instantâneas e cultivar um tipo de presença capaz de processar dados maiores com integridade. Significa também abandonar a fantasia de que o universo premia a intenção declarada, enquanto ignora a contradição vibracional. O sistema responde ao conjunto. Responde ao padrão. Responde ao que você emite quando ninguém está olhando, quando algo o ameaça, quando a realidade se recusa a caber nas suas preferências.
É nesse ponto que o destino coletivo começa a ser desenhado em silêncio. Se existe um legado poderoso nessa fase da mensagem de Bashar, é justamente este: parar de romantizar o contato e começar a compreendê-lo como engenharia de compatibilidade. O teste político não foi bonito, confortável ou espiritualmente estético, mas foi funcional. Ele revelou a distância entre o que muitos dizem sustentar e o que realmente sustentam sob pressão. Isso é ouro bruto para quem está disposto a evoluir de verdade. Porque nada acelera mais um processo do que um diagnóstico claro. Agora sabemos onde a falha está. Sabemos que o ruído emocional coletivo ainda é alto. Sabemos que o choque ontológico precisa ser preparado com mais inteligência. Sabemos também que o futuro não está perdido. Ele apenas exige mais maturidade do que o ego gostaria. E talvez esse seja o verdadeiro rito de passagem de 2026, trocar expectativa infantil por responsabilidade vibracional adulta. É aqui que a responsabilidade radical entra em cena. Não como culpa, mas como comando. Você não controla o planeta inteiro. Não controla governos, instituições ou o tempo exato de uma revelação global. Mas controla a qualidade da sua interface com a realidade. Controla o quanto de ruído você continua autorizando. Controla se vai se tornar vetor de pânico, vetor de negação ou vetor de coerência. E essa escolha, repetida por milhares e depois por milhões, altera a textura do campo coletivo. A humanidade não vai chegar ao contato aberto por merecimento abstrato. Vai chegar por massa crítica de estabilidade. Vai chegar quando houver pessoas suficientes capazes de sustentar presença, sem colapsar em delírio, submissão ou guerra psicológica. O que você faz com a sua consciência entre agora e 2028 participa diretamente dessa equação. Portanto, a pergunta final não é se os extraterrestres adiaram o contato. A pergunta final é: por que eles precisaram adiar? E o que isso revela sobre o estágio real da humanidade? Se a resposta honesta for que ainda reagimos como sistemas fragmentados diante do inesperado, então o próximo passo não é reclamar do cronograma. É recalibrar a estrutura. É amadurecer a percepção. É sair do consumo de mistério e entrar na disciplina de compatibilidade. O grande marco histórico não será simplesmente ver uma nave. Será olhar para uma nave e não perder a alma, não perder o discernimento, não perder o centro. Esse é o teste oculto por trás de todos os outros. E ele já começou. Se esta mensagem encontrou você, então talvez não tenha sido por acaso. Talvez você esteja entre os que já perceberam que a matriz cósmica não será dominada com fantasia, mas com coerência. Se for esse o seu chamado, então se inscreva no Mente Autêntica e deixe o like não como um gesto automático, mas como um sinal claro de que você escolhe participar conscientemente da nova realidade que está sendo renderizada. Este canal não existe para entreter a espera. Existe para treinar percepção, desmontar o prisma da separação e preparar mentes para o ponto em que ciência, espírito e primeiro contato deixam de ser mundos isolados e se tornam uma única interface viva. O comando vibracional é seu. Nos vemos na próxima intersecção de realidades. Mente Autêntica desconectando, gratidão sempre.